Paz seja convosco, irmãos, que a graça do Senhor Jesus esteja com todos nós, com todos vocês, em suas casas, em seus lares, em sua família. E hoje nós estamos juntos novamente para entregar uma palavra onde possamos nos fortalecer na instrução da palavra de Deus, que é poder de Deus para a nossa vida. E hoje eu gostaria de falar sobre adorar a Deus. O Salmo 95, versículo 6, ele diz assim: Venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. Então há um convite da parte do salmista, chamando as pessoas para adorarem a Deus. E adorar é muito além do que somente cantarmos um cântico ou bater palma, frequentar a igreja. Adorar, não há limites em termos de adoração da nossa vida para com Deus. Adorar é um reconhecimento direto a Deus de tudo o que Ele é, de tudo o que Ele faz e tudo o que Ele representa para todos nós. A palavra fala que Ele é o grande Eu Sou. Então, tudo existe por Ele, para Ele, e tudo que foi feito é para Ele. E nós, como seus servos, aqueles que reconhecidamente, através do sangue de Jesus Cristo, tornou-se filho, e fomos chamados também para servir e chamados para adorar. Então, gostaria que hoje nós parássemos um pouco para ver como está a nossa vida de adoração. Se nós temos verdadeiramente aprendido a adorar a Deus diante de tudo como algo fundamental na nossa vida. Então, adorar torna-se uma ordenança do Senhor para nós, E o próprio Jesus, quando ele estava sendo tentado no deserto, uma das coisas que o inimigo quer roubar de nós é os nossos momentos e a nossa vida de adoração a Deus. Assim como ele tentou fazer também com Cristo no período em que ele estava tentando a Jesus. Então, Mateus, capítulo 4, versículo 9 e 10 diz assim: E disse-lhe: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Amém? Então, o Senhor, Ele não rendeu-se à artimanha do inimigo. E da mesma forma, nós também não podemos nos render à artimanha do inimigo e prestarmos adoração e serviço a nenhum outro ser, a não ser ao nosso Deus. Então, quem adora a Deus, quem verdadeiramente o seu coração está voltado para Ele, a consequência de um adorador é servir a Deus. A consequência de um adorador é estar disposto a todo momento e disponível ao Senhor para o seu serviço. Olha o que Colossenses nos fala. Capítulo 2, versículo 18 e versículo 19. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir do qual todo o corpo, sustentado
e unido por seus ligamentos juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Então, nós temos que tomar cuidado, porque durante esse tempo que se finda, haverá sim até imposições de adoração a falsos deuses, assim como nós vemos no passado. Temos o exemplo de Mesaque, Sedraque, Abednego, que foi forçado a adorar a um rei, e eles se recusaram. Creio que o inimigo das nossas vidas está trabalhando com todo o empenho para enganar e para desviar do nosso coração a verdadeira adoração. Os anjos foram criados por Deus, mas Deus não permite que haja adoração a anjos, porque como o Senhor Deus, como o Senhor Jesus disse, somente a Deus e a adorarás. Somente a Cristo a adorarás. Então nós temos que vigiar o nosso coração para sabermos que a nossa adoração não está sendo desviada de nenhuma outra forma, de nenhum jeito, e ela está sendo voltada, fundamentada, dia a dia, sendo entregue ao nosso Deus, para que haja uma intimidade. E quando nós então adoramos a Deus, o Senhor, Ele estará sempre completando a sua obra em nós. Olha o que João capítulo 4, do versículo 21 ao versículo 24 diz. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Amém? Então, Jesus ali orientando a mulher lá no poço, que revela a situação dela, e ela o reconhece como profeta, reconhece como Senhor, e ele fala que virá um tempo que precisa a cada dia nós estarmos sendo aperfeiçoados na adoração. Então, adoradores precisa entender que nós adoramos a um único e verdadeiro e soberano Deus. E temos que adorá-lo de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, adorá-lo com a nossa força, com a nossa vontade, com a nossa inteligência, adorar de verdade. Não podemos adorar para demonstrarmos para alguém que somos adoradores, mas uma vida com Deus, cotidiana, precisa estar dentro dela uma vida de adoração. Então Deus é Espírito, ele continua dizendo, e importa que os adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Então, para que possamos entregar uma adoração a Deus pura, verdadeira, nossas vidas têm que estar ocultas juntamente com Deus, em Cristo. Então, se a nossa vida estiver em Cristo, nós saberemos adorar ao Pai e ao Filho, de maneira que o Espírito Santo nos leva ao entendimento e uma adoração perfeita, independente de situações. Nós costumamos dar glória, nós costumamos bendizer ao Senhor quando tudo vai bem, mas quando as situações se tornam um pouco difíceis, complicadas, e há um choque de uma realidade com uma perspectiva de algo que poderia mudar e ainda não mudou, então a gente fica um tanto quanto ansioso e não sabemos entregar uma adoração perfeita a Deus. Mas olha
o que acontece com Jó. Jó, capítulo 1, versículo 20 ao versículo 21. Todos nós conhecemos a história de Jó. E quando o inimigo vai até a família dele, destrói tudo e tira dele as coisas mais preciosas que ele tem, a intenção era tirar também do coração dele a adoração que ele tinha a Deus, tirar do coração dele a fé, a reverência, o amor que ele tinha para com Deus. E o inimigo desceu com toda a sua fúria e matou, destroçou, aniquilou o que ele tinha. Mas olha as palavras dele. Ao ouvir isso, Jó se levantou, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se com o rosto em terra, em adoração, e disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando somos provados, quando estamos escondidos juntamente com Cristo, nós temos essa capacidade, como Jó também teve. O Espírito ele nos fortalece para que a nossa boca não blasfeme, para que na nossa mente não questione, para que o nosso coração não se enfraqueça, mas nós vamos manter uma mente voltada para o Senhor, declarando e adorando-o, porque Ele é o Deus da nossa vitória. E se Ele nos fez passar por alguma luta, se Ele permitiu tais circunstâncias, é para ver a fidelidade do nosso coração, é para ver a medida da nossa adoração, se estamos sendo verdadeiros, puros, honestos, se nós estamos sendo dignos das aflições que passamos na terra por Cristo, para que a glória dele reflita em nós. Então, nós temos que trabalhar o nosso coração, a nossa mente, trabalhar a nossa vontade, para que tenhamos um amor perfeito para com Deus, porque no amor perfeito nós sabemos adorá-lo em todo o momento. E sabemos adorá-lo e com toda a contrição, com toda a intimidade, sabendo que as coisas que acontecem, Ele é fiel para mudar a circunstância da nossa vida, assim como mudou a circunstância de Jó. Ele foi provado de todas as formas, foi questionado, foi humilhado e ao mesmo tempo que ele era acusado, ele declarava a sua submissão a Deus, a sua dependência de Deus, o seu amor por Deus, a sua adoração a Deus. Se nós queremos ser vitoriosos, nós temos que aprender a ser verdadeiros adoradores. Temos que aprender a olhar para o alto e saber que o Deus das promessas é real e é verdadeiro para cumpri-las em nossa vida. Ele é poderoso para cumprir as promessas que Ele fez para cada um de nós. Então nós não podemos trancar o nosso coração, não podemos cerrar a nossa boca e parar de adorá-lo, de buscá-lo e de reverenciá-lo em todos os momentos da nossa vida. Porque tudo que temos nessa terra vai passar, mas o que não vai passar é a nossa vida íntegra diante dele. É a nossa tomada de decisão de servi-lo e de adorá-lo em espírito e em verdade. Então, quando nós adoramos, nós passamos então a estar disponíveis a Deus. Nós passamos a permitir que o Espírito Santo comece a nos usar de todas as maneiras para que o reino dele seja anunciado nessa terra. Então, prova maior do que esta, perdeu filho, perdeu riquezas, perdeu posses e a boca dele adorava a Deus. A posição dele era joelhos no chão, rosto em terra, em adoração ao Senhor. E quando nós adoramos, nós estamos dizendo para o inimigo: maior é aquele que habita em nós do que você que habita no mundo. Quando nós adoramos, nós estamos dizendo para o inimigo que o Deus dono do ouro e da prata é capaz de suprir todas as nossas necessidades. Quando o adoramos em espírito e em verdade, nós estamos mostrando para o mundo que a santidade de Deus habita em nós e nós não nos permitimos ser contaminados com as coisas do mundo. Somos sim provados, somos sim pessoas que passam por lutas e por dificuldades,
mas sabemos que a nossa fonte de suprimento eterna chama-se Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque Ele tem o poder, através do seu Espírito, de mudar o que precisa ser mudado em nós, de colocar em nós um coração novo, uma mente renovada e abrir os nossos olhos espirituais para conhecê-lo, para ver como Ele é verdadeiramente. Então, assim, quando nós passamos desse estágio, nós começamos então a permitir que as realidades celestiais comecem a atuar na nossa vida. Jó viu a realidade do poder de Deus atuando na vida dele através da adoração. Então, o serviço que o crente adorador presta a Deus nada mais é de uma sublime expressão de amor e adoração ao Senhor. Adorar, adora-se porque ama. Adorar, adora-se porque tem intimidade, porque tem reverência, porque tem respeito, e assim nós devemos ter. Então é impossível alguém servir a Deus sem esse sentimento de adorá-lo, sem esse sentimento de expressar através da adoração o verdadeiro amor, que reflete primeiro o amor dele em nós, para podermos refletir o amor dele em outras pessoas e para com as demais vidas. Então, quando realmente nós o adoramos em espírito e em verdade, estamos prontos a ser usados pelo Espírito Santo, a trabalhar pelo Espírito Santo. Estamos prontos a deixar as coisas do mundo e nos entregarmos plenamente à obra do Senhor, porque nasce no nosso coração o desejo de fazer mais para o Senhor, o desejo de ser usado por o Senhor, o desejo de ter a direção do Senhor. Então, o nosso espírito começa a entender, como diz Timóteo, 1 Timóteo 1,17, ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus sábio, seja a honra e a glória para todos sempre. Amém. Então sabemos que nascemos para Ele, nascemos para adorá-lo, nascemos para servi-lo, nascemos para refletir a glória dele nessa terra. E eu fico impressionado como Deus trabalha nas nossas vidas. Aquilo que Ele sabe que precisa ser mudado em nós, Ele vai mudar. O que nós precisamos é estar disponível ao Senhor. Ele está fazendo um convite para você hoje. Adorá-lo. Ele está fazendo um convite para você mudar as suas palavras de lástimas, de reclamações, de murmurações, de incredulidade, e colocar na sua boca palavras de adoração verdadeira. Palavra que demonstre a sua confiança num Deus que é poderoso para fazer além do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Deus nos ama e, como o Senhor Jesus disse, só ao Senhor teu Deus adorarás. Hebreus, capítulo 12, versículo 28 e 29 diz assim: portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de um modo aceitável, com reverência, temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Aleluia! Nós recebemos um reino imbatível, inabalável. O Senhor nos tirou do mundo e nos colocou dentro do seu reino. O Senhor nos capacitou para vencermos o maligno. Portanto, Ele diz, seja agradecido, que tenhamos uma vida de agradecimento constante, de adoração constante, de alegria constante. Se você trabalhar isso em você e pedir que o Espírito Santo te ajude, você vai ver que as circunstâncias da vida não irão mais sufocar o teu coração,
não irão mais aprisionar a sua mente, não irão mais colocar você em situação vexatória ou uma situação sem saber o que fazer, porque verdadeiramente você estará sendo direcionado pelo Espírito de Deus. Então, ele está dizendo, adorar de um modo aceitável. Venha adorar de um modo aceitável. Que a sua vida seja um trono de adoração perpétua, constante ao Deus que te ama, ao Deus que te salvou. O Senhor, Ele está completando a obra na sua vida. Continue confiando no Senhor. Continue esperando no Senhor. Não feche a sua boca. Não trave o seu coração. Mas antes, deleita-te no Senhor, o teu Deus, e Ele concederá os desejos do seu coração. Seja um adorador. Mude os seus atos. Mude a sua maneira de agir. Mude a sua maneira de pensar. Comece a entregar-se mais e mais e mais ao Senhor. E você vai ver que a paz de Deus, que excede o entendimento, guardará o teu coração e a sua mente. E você vai estar livre. E você vai ver o Espírito Santo agindo através de você de uma maneira graciosa. Vai fluir como rios de água viva. E aquilo que você achava impossível, tornar-se-á possível em nome de Jesus na sua vida. Apenas nós temos que dar os passos. Apenas nós temos que entrar na dimensão da palavra de Deus, do agir do Espírito de Deus. E as coisas vão mudar. Por isto, nesta noite, tome uma postura, aceite esse convite, venha, adoremos prostrado e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. Hoje, parece que as pessoas não têm mais reverência, não dobram seus joelhos, não estão dispostos a adorar, a se entregar de uma maneira aceitável a Deus. Pense um pouco nisto. Você está dando a Deus a verdadeira adoração? Você está sendo um adorador em espírito e em verdade? Pense um pouco, reflita e tome uma postura de adorador. E você verá o agir do Espírito Santo grandemente na tua vida, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, te dê uma semana de vitória e que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente, em nome de Jesus. Fiquem na paz.